facilite o seu cotidiano. 9h13 dessa quinta-feira, 13 de fevereiro, tudo 13 por aqui, 13 de fevereiro. Bom dia, Edjeide Fernandes, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Fica à vontade para dar um bom dia aí para o nosso ouvinte. Bom dia, estamos aqui agora falando de economia para você, economia real do dia a dia. E vamos falar de um assunto hoje que a gente gosta, né, Pedro Panocchi? Sim. Alimentação. Tem alguns dados aí que chamam a atenção, alguns dados que trazem um alerta ali, né? A gente está acompanhando diversas reclamações, queixas aqui, não só do nosso ouvinte, mas de todo brasileiro que está preocupado com o preço de algumas coisas. Daqui a pouquinho o Edjeide vai apresentar a nossa convidada especial desta manhã, mas eu sei que você sempre traz um panorama, né, Edjeide? E dessa vez você vai trazer aí um balanço do setor da alimentação aqui no nosso estado de Mato Grosso, no país, antes de você apresentar a nossa convidada. Fica à vontade. Então, exatamente nessa história de como que está a economia de alimentos, né? Então, acho que pegou todo mundo, era uma situação que a gente já vinha preconizando que ia acontecer e infelizmente veio. E aí a ideia é trazer para vocês como é que está esse setor na economia real, de um representante que trabalha com essas empresas ligadas ao setor de alimentos e também essa sensação do consumidor ali da ponta de consumir tudo isso também, né? De estar sentindo essas variações, essas flutuações de preço. A gente sabe, por exemplo, que muita gente come fora, né? Então as famosas marmitas, e essas marmitas elas têm pressão, têm problemas de margem, não só para quem compra, porque isso pesa todos os dias ali na marmita, como daqueles que fazem também, né? Porque se eles fazem, estão sentindo o preço ali do arroz aumentando, da carne aumentando, do ovo, gente, ovos aumentando, né? Do leite. Então, a gente percebe que os principais produtos que fazem parte da cesta básica estão aumentando, e nós vamos conversar um pouco sobre esse processo, né? Porque nós temos muitas empresas, hoje no Mato Grosso, quase 58% das empresas abertas no setor de alimentos são de microempreendedores individuais. Então, são aqueles pequenas empresas, né? Aquelas empresas únicas, de muitas pessoas que fazem o bolo, que fazem o salgado, que fazem aquelas marmitas, os PFs rapidinho, e que sente uma pressão muito forte com relação a essa variação de preço. Lembra 1994, houve uma queda ali em termos de inflação. A minha pergunta é, Edjeide, a gente tem observado alguns números divulgados pelo IBGE, especialmente, e outros órgãos do governo, mostrando alguns números positivos, mas a gente não vê isso refletir na nossa realidade econômica. Como é que acontece esse fenômeno? Os números estão lá mostrando algum ponto positivo, mas na realidade a gente vê aumentando ali a alimentação. Recentemente tivemos um aumento do combustível. Como é que a gente chega a isso? Como é que a gente analisa esses números? Uma hora positivo, mas na prática a gente está pagando mais. Então, a inflação, o cálculo de inflação, Pedro, ele é uma média de vários setores da atividade econômica. Então, nós não temos um surto inflacionário, né, no sentido de todos os setores, todas as áreas, todos os itens que compõem a formação da taxa de inflação crescendo. Né? Essa última inflação, por exemplo, que saiu recentemente, foi a energia que ganhou uma bonificação e fez ter uma queda no valor do quilowatt-hora, que provocou, então, por ela pesar dentro do computo, dentro do cálculo, né, fez reduzir. Mas eu percebo um movimento de analistas, a gente usa a expressão explodindo a taxa de inflação, olhando mais para dentro dos números ali, dentro dos setores que compõem as atividades, como alimentação, habitação, higiene pessoal, transporte, né? Então são vários setores, educação, né? São vários setores que vão formando, e aí nesses setores há pesos e medidas. Então eu costumo dizer o seguinte: cada um de nós temos uma taxa de inflação, porque vai depender da nossa situação. Se eu tenho filho grande, se eu tenho filho pequeno, se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu tenho pais idosos, né? Então a gente vai compondo tudo isso e vai formatando tudo isso. Então, nesse momento,
a gente percebe que aqueles 4,8 que saiu do ano passado, parece que não se encaixa. E nem aquele 7,8 também, né, da alimentação se encaixa. Por quê? Porque eu vou sentir mais a inflação quando a gente tem uma situação de carne, né? Eu consumo carne sempre, então eu percebo. Eu consumo ovos, percebo. Eu consumo leite, eu percebo. Mas, por exemplo, se eu não consumir leite, eu não percebo que aumentou. Entendeu? Se eu não consumo carne, por exemplo, a carne vermelha aumentou mais que a carne de frango. O frango ficou 18, a carne 25. Então, eu senti menos se eu consumo frango e não consumo carne. Então, esses são os movimentos que a gente vai perceber que me atinge em algumas situações e não me atinge em outras situações. Combustível atinge todo mundo percebe quando aumenta o combustível e pronto, aí a gente tem essa situação de perceber. Alimentos de consumo sempre, diário, a gente também percebe. Mas é uma média, sabe? O detalhe está na média, é a média ponderada que se faz o cálculo, que aí dá a situação de você sentir ou não. Sim. Perfeito. E, Edgeide, só antes de entrar para nossa convidada aqui, naquela semana passada, eu nem sei se você estava aqui, quando você veio aqui, já tinha tido aquela declaração polêmica do Lula lá, do se tá caro não compra? Acho que ainda não, né? Não, acho que não. Mas, enfim, resumindo essa coisa toda, teve essa declaração aí, né, essa orientação do presidente de se tá caro não compra, e naquela mesma ocasião ele disse que tem a certeza de que essa questão da inflação dos alimentos ela vai ser solucionada em breve. Ele disse que está convencido que esse problema passa rapidinho, destacou que o governo está dialogando ali com empresários, ministérios, para tratar desse assunto. Essa também é a sua impressão nesse momento, ou você acha que vai um pouco longe aí esse descontrole quando a gente fala do preço dos alimentos? A economia está desacelerando, acho que esse é o primeiro ponto, né? Esse excesso de taxa de juros, ele começou a fazer efeito. Então, infelizmente, né, de um processo, de um princípio ruim de inflação, então você tem a economia está desacelerando. A questão da economia desacelerar tem a ver com a demanda. Então, se a demanda o consumo começa a ceder, automaticamente o setor de oferta começa a promover mais promoções de preço. Então, pode ser que aconteça uma redução do preço, vamos falar específico dos alimentos, tá? Trabalhar especificamente dos alimentos. Só que aí tem outras variáveis que não tem a ver com demanda. Por exemplo, se a gente tiver um excesso aí olhando para o Mato Grosso, né? Se realmente o agro atingiu as expectativas que estão atingindo, que a gente ainda não sabe se vai atingir essa safra toda ou não, devido a questões climáticas, a gente tem mais volume de dinheiro na economia. Então, isso gera mais recurso, aquece a demanda compra. Entendeu? Então, essa é uma situação. A gente tem, se chover demais, diminui a oferta. Se diminui a oferta, aí você tem o mesmo volume querendo comprar, aí você tem de novo o aumento do preço. Então, depende de vários setores. Não é simplesmente chegar e falar assim, não compre, porque que não é isso, tá? Outras variáveis precisam influenciar, né, para que a coisa aconteça. Eu acredito que fevereiro a gente ainda vai ter inflação, e aí sim vai vir uma inflação puxadinha, salgadinha, eu entendo isso. Janeiro a gente teve essa situação de inflação por uma questão, como eu falei, da energia, mas aí na sequência, fevereiro, tivemos aumento de combustível, a gente teve escola, né? Não tem a bonificação da energia. Então, nós vamos ter uma aceleração ali com relação a um pouco de serviços também. Então, eu acredito que fevereiro vai vir ainda uma inflação salgada, algo em torno de 1%, que a gente está prevendo. Março deve arrefecer, vai ter mais juros aí se instalando. E aí a gente também não sabe como que vai ficar a questão das importações, exportações. Estamos tendo movimentos, né, de taxação de importação e exportação, isso influencia. Dólar, graças a Deus, está estável, não significa que vai ficar caindo, porque depende de vários fatores, a economia começou a girar agora, então também deu um ajustezinho, mas vamos lá, essa inflação que a gente percebeu de janeiro, de dezembro, tem muita coisa a ver com dólar e muita coisa a ver com os juros. Agora, o dólar reduziu, a gente vai ter talvez uma quedazinha em alguns pontos, mas fevereiro espera-se uma inflação maior e março
Aí sim, eu acho que em março essa inflação cede. A gente já sabe o que aconteceu com a safra de soja. A gente já está entendendo mais ou menos como é que está a política do Trump internacional. A gente já tem todo o Congresso ali pronto e preparado para fazer as transações lá e as votações que precisam ter. Os prefeitos já assumiram, né, o Estado está andando, então aí a gente vai começar efetivamente a entender se essa inflação vai diminuir ou não. Eu acredito, por perceber a economia, que ela já está desaquecendo, deve de reduzir a inflação lá para março. Muito bem, 9h23. Agora sim, Edgeide, vamos seguir aqui para o nosso bate-papo. Então apresenta a nossa convidada, que eu já acho que ela é de casa, já esteve conosco aqui em algumas vezes. Fica à vontade, Edgeide, para contar aí de quem que a gente está falando. Então nós trouxemos Lorena Bezerra, presidente da Abrazel Mato Grosso, para vir conversar com a gente sobre essa história desse alimento, né, Lorena? Essa confusão aí, quanto comprar, como comprar, onde comprar, né? Esse preço ali tornando a gente mais pobre, né? Porque é consumo todos os dias, né? Lorena é administradora, dona do Galeto Cuiabano, gente, maravilhoso. Quer comer uma comida regional? Vai lá no Galeto, top demais, né? Ali no centro de Cuiabá. E ela assume a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, num momento, assim, bem complicado, onde a gente precisava de uma liderança muito forte, que foi na época da pandemia. Então, assim, de repente, fecha-se tudo, não sai-se para nada, né? Temos que parar tudo. E aí é um setor que a gente tem um volume enorme de empresas dentro do segmento, né, Lorena, trabalhando ali. É um setor que emprega demais também, então você tem uma força de trabalho enorme, né? Acho que, se não me falha a memória, 14, 15% da população trabalha no setor ligado a alimentos. E aí você vai olhar para aquilo e fala assim, agora José e Lorena lá no meio do processo, né, tendo que liderar essa equipe, sendo o primeiro mandato na época, né? Foi. E aí ela adentra aí a Abrazel numa época bem complicada e se consolida como uma líder do setor efetivamente. Hoje a Lorena, ela faz parte da Abrazel Nacional também, né, como um posto ali de conselheira, até pelos frutos que ela conseguiu alcançar aqui em Cuiabá e no Mato Grosso como todo, liderando o Mato Grosso todo nesses momentos aí, porque, né, Lorena, uma hora aumenta a ICMS, tira ICMS, vai para cá, imposto, e aí vem TEF, e aí tem que correr, e como que a gente faz, aí os grandes desafios, né? Isso mesmo. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Obrigada, Camila e Edgeide. Super admiro o trabalho de vocês. É uma honra, me senti bem elogiada por toda a sua apresentação aí. Muito obrigada. Eu acho que é legal também a gente falar, para quem está ouvindo a gente, o que é a Abrazel, né? Que você falou que está muito ligada à alimentação. A Abrazel é a Associação de Bares, Restaurantes e Similares. O que é uma associação? É um grupo de pessoas com o mesmo interesse, né? Então, é um grupo de empresários do setor de alimentação que se juntam em prol de desenvolver o setor, representar, desenvolver na parte econômica, administrativa lá dentro e representar na parte política, né? Quando tem que debater leis, aumento de impostos, reforma tributária, todo esse movimento que está ligado ao setor tem um representante lá. Peraí, não estamos sozinhos, a gente tem alguém que fala pra gente. E como a Abrazel tem representantes no Brasil todo, então em cada parte do Brasil tem um presidente da Abrazel que está defendendo e lutando pelo setor de alimentação. E quando eu falo setor de alimentação, não é só bares, restaurantes da Zona Sul, é também a lanchonete, o café, o food truck, desde que esteja formalizado, né? Que tem alvará, CNPJ. Então, assim, a nossa defesa pelo setor formal, né? Então, assim, a Abrazel é para todo mundo. E sim, foi um desafio muito grande. E assim, eu tenho muita fé. Eu acho que Deus me preparou para estar lá, porque realmente pegar um cargo de liderança e no momento em que o mundo passou, acho que todos os líderes tiveram um desafio muito grande. E eu acho que o segredo ali, naquele momento, foi
equilíbrio emocional, o primeiro de tudo, né? Ouvir as pessoas e poder passar para o setor que a gente iria dar certo e sim, iria conseguir. Não foi fácil, porque até que os líderes políticos entendessem que esse era um setor essencial, que nem todo mundo sabe cozinhar, que as pessoas precisam comprar comida, foi um desafio, mas graças a Deus o setor é resiliente e conseguiu sair. Estamos com prejuízos, né? Muitos não conseguiram, ficaram para trás, muitos não conseguiram, fecharam as portas, mas é um dia após o outro, né? E a gente vai falar de como chegar até aqui de portas abertas, né? Pós-pandemia. Então, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e a Brasel Nacional soltaram uma análise sobre o food service que pega toda essa parte de alimentação fora do lar, e eles calcularam e apresentaram um número falando que ano passado o setor cresceu 9,7%. Esse número é mais ou menos 260 bilhões de reais na economia brasileira como um todo. E esse ano, no estudo que eles fizeram, eles trouxeram que vai crescer 5% apenas o setor. Então, se crescer 5%, a inflação já está dada como 5%, então ela deve variar entre 5% a 6%. Se esse setor crescer 5%, a gente vai ter né, a gente não vai ter crescimento real, na realidade, né? Porque a inflação vai comer toda congela. Exatamente, tudo que cresceu vai entregar para os preços. E aí eu quero entender de você assim, qual que é a percepção que você, como líder de um setor tão importante para a economia, percebe o empresário nesse momento, o que ele está sentindo, o que você entende que está acontecendo no setor de alimentação fora do lar? Então, 2024 ele já foi um ano difícil, porque a lucratividade ficou menor, né? Então a gente teve muitos Lorena, desafios. Eu vou ter que pedir para você responder essa depois do intervalo, porque o repórter chegou bem na hora. A gente vai fazer uma pausa e falamos dos desafios na sequência. Combinado. Dia de Geide Fernandes, todas as quintas a gente tem esse encontro marcado por aqui. Hoje recebendo ela que já é de casa, Lorena Bezerra, presidente da Brasel Mato Grosso. A gente ia falar dos desafios, o repórter falou, não vai falar nada. Edjeide, você quer reforçar aí rapidinho o teu questionamento para Lorena? Só para quem está sintonizando agora aqui na CBN Cuiabá, fica à vontade. Isso, então vamos alinhar, né? Vamos dar uma Alinhar os alinhada. astros. Inclusive, gente, o que correu nesse nosso off aqui. Então, Lorena, esse crescimento de 5%, né, previsto pela Brasel Nacional e pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, se vier esse 5% mesmo, não vai crescer nada o setor, né? O que você está sentindo aí na ponta? Pois é, empata. E aí que é o risco. Porque se não tiver com tudo na ponta da caneta, perde dinheiro. O que acontece? Ano passado, 2024, já foi um ano difícil porque ele foi caro. Então, assim, a lucratividade já foi pequena. Para quem teve, né, Lorena? Para quem teve. E agora, com essa expectativa aí de inflação de 5% e crescimento de 5%, aí fica muito no fio, sabe? Na corda bamba, né? Então, o que a gente orienta e a gente está fazendo planejamento para esse ano? O empresário que empreende, e eu tô falando assim, de todos os tamanhos, desde o MEI, que você citou aí, que são quase 60%, né, de empresários da alimentação estão no MEI, é fazer conta. É o controle do que está comprando, é o controle do que está saindo, evitar desperdício. Então, de um modo geral, é um ano que a população precisa pensar nisso. Não dá mais para jogar alimento fora. Né? O empresário reclama para você, ele chega para você, ele fala como é que tá, quais são as principais questionamentos dele com relação à situação financeira e organizacional da empresa dele? Alta dos preços dos alimentos e mão de obra. Tá caro tudo, né? Porque como falta mão de obra, aumenta o custo da mão de obra, né? Mas e aí? O alimento tá caro, o restaurante tá lucrando, né? A lucratividade tá baixa. E como é que fica o consumidor nesse caso? Consumidor, é melhor financeiramente comer fora de casa. Ainda assim, a marmita tá mais barata. Você fazer a sua refeição fora de casa ainda sai mais barato. Por quê?
Você falou uma coisa muito interessante, que se a pessoa não come carne, ela não sente o aumento da carne de vaca, carne vermelha. E se ela não come, dependendo do costume da alimentação daquela família, ela não sente. E isso, o restaurante, ele consegue fazer esse equilíbrio financeiro com um controle muito sério de estoque de compras. E aí ele consegue segurar e não repassar na totalidade para o consumidor, né? Então ele tem que ter uma lucratividade, ele está apostando numa lucratividade menor para ele poder vender mais, né? E assim conseguir equilibrar lá os custos. Aí eu acho que o grande segredo aí, não sei se eu me permita entrar nesse ponto, é o empresário, além do controle, ele aprender a agregar valor ao negócio dele, né? Então, de que forma que eu vou agregar valor para que o cliente perceba o valor e ele queira pagar por isso, né? Porque às vezes se ele está disposto, porque a gente comeu um negócio prazeroso, né? Então, quando você paga e sente aquele prazer de fechar o olho, assim, respirar, que delícia. Eu mereço estar comendo uma coisa gostosa, porque eu ralo tanto, trabalho, corro. É aí que meu dinheiro tá indo embora, Lorena. Né? Mas eu trabalho, isso. eu mereço. Mas aqui, Eu não acho querendo que te interromper, mas eu acho que a coisa que eu mais gasto dinheiro é comida. E tem aquele meme que fala, né? O pior dinheiro gasto é com comida ruim, né? Exato. Então parece que quando você tá ali gastando, mas você tá comendo, tá gostando, ai, que coisa gostosa. Você até paga que não vê. O duro é se a comida for ruim, né? E aí, se tiver essa questão de agregar valor também, como você falou... Se a comida for ruim, o mais ambiente atenção, for né? ruim, o atendimento... Então, se tudo for positivo, a comida tem uma apresentação, o ambiente é gostoso, climatizado ou não, mas que você se sinta confortável nesse ambiente. Então, o seu valor, que é a percepção do cliente, aumenta. Então, eu acho que é também, Edgeide, uma coisa para os empresários pensarem para o ano de 2025, né? De que forma eu consigo fazer isso, claro, sem muitos investimentos, porque às vezes são pequenos ajustes, né? Na forma que ele trabalha, que ele consegue gerar esse valor para o cliente. E aí, então, ele vai ter essa recorrência no estabelecimento dele. E a Brasel trabalha muito com eventos, né, que ajudam, impulsionam, dá orientações com relação a isso, né? A Brasel é muito próxima do Sebrae, e aí vocês estão ali sempre trabalhando isso de maneira muito forte, né? E dentro de toda essa perspectiva que você nos trouxe, você já passou ali, que eu acho que é um grande desafio hoje, inclusive também na pesquisa, né, que a Brasel Nacional fez, é a mão de obra. Essa mão de obra, como é que ela tá, Lorena, hoje no Mato Grosso, pro setor? Então, o setor de alimentação, ele é o setor que ele mais emprega o primeiro emprego. Então, é a porta de entrada para o primeiro emprego, de modo geral. E ele é um setor também que você percebe que entra faxineira, torna cozinheiro, aí vira, né, ou cozinheiro, e vira maître até poder abrir o seu estabelecimento. Então, existe essa carreira nessa área de alimentação. A mão de obra está escassa para todos os setores. Isso não é só do setor de alimentação. Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido, de mostrar, né, os benefícios, como é que é estar dentro, trabalhando, servindo as pessoas dentro dos restaurantes. E também fazendo um trabalho para a retenção da mão de obra. Porque uma vez que você está com um time, que você conseguiu formar o time... Gente, precisa investir naquele time que está com você. Então, aí o empresário fala assim, eu não vou treinar, porque vai que ele sai. Pior é se você não treinar e ele ficar. Porque o que ele está te trazendo também, ele está somando com a equipe, ele está te ajudando a desenvolver, está desenvolvendo trabalho. Então, assim, a gente precisa reter esses talentos também. E aí, uma outra coisa que entra é aumento da produtividade. Né? Então, os processos são muito importantes para que tenha mais produtividade, que se por acaso alguém faltar, nós estamos na época agora de dengue, chikungunya, que tá, e assim, não são só 5 dias, dependendo do caso, pega, né, quase 30 dias. Chikungunya mesmo, né, tá... Então, a gente precisa estar preparados, atentos. Lorena, mas já tá difícil. Tá difícil, mas se você melhorar o seu processo de produtividade, deixar ele mais eficiente, seja no processo ou colocando mais equipamentos, eu acho que tá muito na hora da gente pensar sobre de que forma que os equipamentos também vão ajudar. Tem linhas, né, como desenvolve o MT, direto para vocês lá, né, junto ao Cadastro. Muito. E que tem um diferencial de taxa de juros interessante, que dá também, né, com
Sim. carência, são às vezes 5 anos para pagar, para estar dando aquela organizada, equipada e melhorar o ambiente também, né? Porque tecnifica e torna a produtividade melhor, né? Você tocou em duas instituições aí extremamente importantes para o setor. Para todos, mas especialmente eu estou falando do setor de alimentação fora do lar. Sebrae, a gente tem muita parceria para o desenvolver, né, do gestor. O gestor, eu dizia, o empresário, empreendedor, né, como queira, ele é o que menos investe nele mesmo. Então, assim, gente, não dá mais. O empresário não é porque ele já é empresário que ele sabe de tudo. Pelo contrário, a gente está aprendendo há muito tempo. Quanto tempo a gente tem um grupo de empresários que você acompanha, né? Lá no Sebrae, que fazem... Desde 2018. Pois, que são empresários de grandes restaurantes, pequenos restaurantes, e que eles começaram pequeno e hoje já tem outra realidade. Então, assim, o empresário precisa investir mais também em conhecimento, em desenvolvimento pessoal. O Desenvolve MT ajuda sim, tem várias linhas de crédito, desde 10 mil a mais de 1 milhão, dependendo do que você quer investir. E o Sebrae, ele também tem um seguro, que ele é, tipo, se você não tem como deixar garantia... É o FAMP. O Sebrae tem o FAMP, que ele é aval, ajuda. Ele Então, entra assim, como avalista. Isso, a gente está falando bastante coisa, bastante informação, às vezes, né, muitos ouvintes aí estão ouvindo isso agora, mas quem tiver dúvida pode entrar também no Instagram da Brasel, mandar um direct ali que quer saber mais informações e a gente pode ajudar, tá? Só deixando uma coisa mais estabelecida, né? Então é assim, o Desenvolve MT, ele tem uma linha de crédito direcionada para turismo e aí entra alimentos e bebidas no meio, desde que você tenha um cadastro chamado Cadastur. Então, na hora que você faz esse cadastramento, você já ganha uma linha de crédito melhor, com juros melhor também. Então, aí os juros hoje está em torno do teto de 9% ao ano. Então, se a gente está falando de uma Selic que vai bater 15%, você vai pagar juros negativos, que a gente fala, né? Sim. Então, só para esse movimento. E para você tomar um empréstimo, você precisa ter aval de alguém. Alguém tem que ir lá assinar com você, falando, se você não pagar... eu vou ter que assumir a dívida. Muitos empresários, eles não têm uma segunda pessoa para que a pessoa entre como avalista do processo. E nos dias de hoje, né? As exatamente, porque tudo bem, aquilo que você comprou de maquinário, ele entra como garantia, mas às vezes pede mais garantia, devido ao risco, né? Devido à análise de risco que a empresa tem. Então, o Sebrae tem um fundo chamado FAMP, que esse fundo entra como avalista, tem teto esse fundo, obviamente, se não me falha a memória, é R$300 mil de teto, mas já ajuda você, em vez de ir atrás de uma pessoa, né? Aquela história de ir atrás do marido, ir atrás do pai, ir atrás do irmão, ir atrás do cunhado, do vizinho, você pode ter acesso a esse recurso junto ao Sebrae. Isso, né? 9h47, Pedro Panoc, você já tem dúvidas aí pra gente? Fica à vontade, meu amigo. Tenho sim, Camila e ouvinte CBN. Ouvindo ali a Camila agora há pouco falando da qualidade, né, do preparo, da comida boa, né, como a gente costuma dizer. Nesse sentido, Lorena, como é que a Brasel trabalha no sentido de intensificar essa procura por um melhoramento, digamos assim, no fazer a comida, a gastronomia mato-grossense, como é que ela anda nesse aspecto de criatividade, de fazer um determinado prato para chamar a atenção? A Brasel também tem esse papel, trabalha junto com parceiros, nos explique um pouco mais. Ótima pergunta. Tem sim, a gente atua em vários setores, né? Na parte de segurança alimentar, a gente tem projetos, tanto com parceria com o Sebrae, em reuniões, porque para trabalhar com alimentação, ele é tão delicado quanto um ambiente hospitalar. Então, precisa estar muito atento à segurança alimentar. E dessa forma, todos os empreendimentos, eles precisam ter um manual de boas práticas, que é como é que manipula esse ambiente, esse alimento lá dentro da cozinha. Porque tem coisas assim, detalhes que dentro de um restaurante não podem acontecer e que às vezes na sua casa pode, porque só a sua família come. No restaurante não é só para uma família, são para várias pessoas. Então, tem que ter as carnes, tem a contaminação cruzada, na mesma tábua que corta um frango cru, não pode cortar uma carne crua. Então, são alguns detalhes que precisam ser feitos. Então,
Quem não tiver, tem que procurar que tem. Isso é lei e também é o mínimo que um estabelecimento que trabalha com alimentação tem que oferecer para o consumidor, que é a segurança alimentar. E na parte de desenvolver os chefes e ter essa política de estar divulgando aí os estabelecimentos, a gente tem muitos festivais gastronômicos, né, que tem competição. Agora em maio já tem o Brasil Sabor, que é um evento que acontece no Brasil inteiro. Então, a gente fala até que é o maior festival gastronômico do mundo porque é uma sintonia. No mesmo período, em todos os lugares do Brasil, né, nas cidades, acontece esse festival gastronômico. E fora os concursos, que a gente tem o Quilo é Nosso, que é um evento só para restaurante Aquilo, que elege o melhor restaurante Aquilo do Mato Grosso e o melhor restaurante Aquilo do Brasil. Então, essa é a parte de desenvolver o setor, né? De estar aí puxando o empresário também para oferecer novidades para o cliente, né, Camila? Porque quem gosta de comer sempre está ligado no que está tendo aí de novidade para poder experimentar. Eu gosto do galeto. O Pedro Panoc, semana passada, não quando vou o mentir, DJ né? anunciou que Lorena estaria aqui, ele já estava visualizando. E deixa eu só te perguntar uma coisa, Lorena, ainda dessa questão dessa relação, né? É muito comum, às vezes, um empresário, um empreendedor falar o meu negócio, quem sabe sou eu, né? Tem às vezes uma relação conflituosa ali, né? Com as entidades, com as associações. Fala, Lorena nunca nem veio aqui no meu comércio, como ela sabe o que é melhor pra mim. Aqui eu entendo, eu aprendi com meu pai, eu aprendi sei lá com quem. Como é que vocês buscam, né, ter essa relação pra auxiliar, mas respeitando, né, as particularidades, a identidade de cada empreendedor? Sim, é que assim, primeiro a pessoa precisa querer, né? Então ela precisa querer uma mudança, querer. Você falou uma coisa que alguns empresários acham, eu faço assim, eu nasci assim, eu sou assim, você aprendi com meu pai, Nossa você sempre senhora, assim. né? Como tem. Pois é, e aí você percebe que ele é assim, ele vai ficando assim, só que ele vai ficando para trás. E ele nem percebe que o negócio dele tá quebrando, porque a empresa ela não quebra de uma hora para outra, ela quebra aos poucos. E aí o empresário vai se enganando, porque entra um dinheirinho pro caixa, ele deve um fornecedor aqui e paga outro ali, aí ele pega o cartão, paga o cartão, sabe, vai fazendo essas amarras, que ele vai entrando num buraco sem fim. Então, a Brasel não interfere na forma do empreender. Claro que tem as legislações que aí precisam ser cumpridas, as mínimas, né? Para ter até uma igualdade, uma experiência melhor, uma segurança para o cliente, que isso a gente orienta. Mas a gente não obriga a nada. Mas eu adorei essa colocação sua, porque o empresário, ele às vezes se apega também ao produto, à empresa. Não dá, porque a empresa não é para você que você monta o negócio, você monta um negócio para o cliente. E se o cliente está ali falando o que ele quer e você não está atento ao que esse cliente está falando e buscar mudanças para atender esse cliente, aí possivelmente cada dia vai estar mais próximo do caixão e vela preta, né? Porque não vai dar, não vai manter, não vai manter. Aí não há negócio que aguente, né, Edgeide? Fica à vontade, minha amiga. E olha só, Pedro Panoc, né? Você disse, será que vai ter uma comidinha, né? Já que ela é a presidente, né? Da Associação de Bares, Restaurantes e Diversos Sinto aqui. o cheiro de... Esse cheiro que tá aqui, a gente tá entendendo. Vem cá, o que você gente, trouxe pra nós, eu sou antenada Lorena? E ouvinte da CBN. E eu escutei falarem de mim no final do programa, eu falei, deixa comigo que eu vou levar. Quem tá no YouTube, no Facebook, tá vendo, mas eu queria que vocês estivessem sentindo o cheiro. Dá um close aqui, Anderson Souza, uma como que eu venho aqui e não trago nada pra vocês comerem, né? Nossa Senhora. 10 horas, a hora da fome. É isso, gente, vamos encerrar o programa por aqui, porque a gente vai... Brincadeira, Edgeide. Gente, o cheiro tá sensacional. Os seus desejos serão atendidos, Pedro. Viu, Pedro? Uma polentinha. Isso, hein, Lorena? E o seu também, né? Meu Nossa, também, né? O meu é óbvio, né? Falou comer, eu tô pronta. Exato. Eu vou tentar me concentrar, mas eu já Vai ser perdi aqui difícil. o meu rumo, Edgeide. Isa, Então, conduz. quero agradecer a Isa também por ter obrigada. Atendido aqui o pedido e ter vindo Muito trazer pra obrigada, gente. Isa. Volte sempre. Fica
Vamos abrir agora um quadro com Lorena, toda semana aqui, eu tô cavando essa vaga. Mas brincadeiras à parte, gente, eu sei que tem mais alguns tópicos que você quer tratar aí nessa manhã, fica à vontade para seguir aí a nossa pauta, e daqui a pouco nós vamos falar de um evento também, que eu tenho muito interesse nesse evento. Exatamente, nós vamos fazer um evento aí, né, Lorena, que vai sacudir Cuiabá, né? Gente, verdade, o cheiro tá maravilhoso aqui, tá? Eu como constantemente na Lorena, então assim, sei muito bem os sabores, e a gente olha, né, são frituras, né, tem coisas ali também assadas. Me conta, como é que tá as práticas sustentáveis ali, né, se o pessoal da Abrazel, ele olha para isso. E aí, o que você traz para a gente do ESG, das práticas sociais e das práticas ambientais que a associação trabalha? Sim, essa é uma preocupação muito forte, uma bandeira que a Abrazel já tem levantado há algum tempo. No começo a gente estava falando dos alimentos que estão caros, eu falei sobre, né, o desperdício. Não dá mais para a gente jogar comida fora, porque tem sim economia, Jade, mas tem muito efeito climático também no aumento dos preços dos alimentos. Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa terra, do ambiente que onde a gente vive, porque a gente só está tirando e não está cuidando. Então, algumas práticas, elas já são adotadas sim. Você estava falando do óleo. O óleo tem como ser aproveitado, tem que ser até como vendido, transformado em produto de limpeza. Já existem empresas de reciclagem que é muito importante que quem pode, né, separar ali o PET, o vidro, a long neck. Eu vejo uma movimentação de alguns restaurantes que eles estão aderindo aos produtos retornáveis, tipo embalagens de vidro KS, que elas são retornáveis, né? Trocando, a gente tem água hoje de vidro, tem água de PET. As próprias empresas de PET, elas já estão... Vocês têm percebido que os plásticos já estão mais finos? Os plásticos estão mais finos porque é uma prática sustentável, para usar menos plásticos nas embalagens. Então, precisa sim se falar sobre isso, precisa ter aquela política do retorno reverso, né? Então, assim, ainda existe essa briga de quem é responsável por esse retorno reverso. Segundo o entendimento, são as fábricas, né? Porque é de quem fabrica. Então, assim, por exemplo, as fábricas de long neck teriam que recolher esses vidros. E aí é uma briga, mas a gente ainda tem que falar muito sobre sustentabilidade, porque não tem mais como a gente sugar o meio ambiente como a gente estava fazendo e ainda jogar mais lixo no meio ambiente. Não é possível. A gente está vendo aí muito fogo, muita seca, muita chuva. Ele é um processo lento, mas ele precisa começar. A partir do momento que ele começa, se a gente falar mais disso em casa, na empresa, né, cada vez mais isso vai ficar... as pessoas vão falar mais nisso e vão virar prática de comportamento. Né? Lá no Galeto, a gente faz isso desde que abriu. Sempre teve coleta seletiva, a seleção da PET, da lata, da tampinha. Tem empresas, tem a Compatinhas, né, que ela coleta a empresa lá, as tampinhas. Os próprios clientes levam a tampinha lá para coleta. Eles têm shoppings com pontos de apoio para coletar. Então, deixar ali separadinho, na hora que está saindo, coloca no carro para poder fazer a distribuição. Acho que a sociedade como um todo também tem que pensar nisso. E tem uma prática que você faz que eu acho super interessante quando conheci a Lorena, que ela tem horta. Dentro, né, no quintal ali do Galeto. Então, quando você vai lá, o saborzinho que você sente da hortelã ali, manjericão, né? Manjericão, cebolinha. Isso é tudo lá da horta que ela tem no centro. Tá tudo em casa no centro de Cuiabá. O carvão da churrasqueira vai para a horta. Os alimentos orgânicos, eles são feitos compostagem, vai para a horta. Então, dá para fazer bastante coisa. Gente, não é difícil, não. E a gente tem trabalhado esses projetos aí para disseminar para os outros empresários e para a sociedade como um todo. Pedro, 9h58, dá tempo de seguir mais uns minutinhos aqui? O repórter ainda não tá chegando, né? Conseguiu engolir, assim, já? Assim, que a gente tá aqui só Mais uns minutinhos, eu queria que a Lorena começasse a detalhar pra gente algumas tendências, né, pra esse ano. Geralmente, Lorena, a gente vê assim, é época, sei lá, da paleta mexicana, época do não sei o quê, volta e meia surge algumas coisas que nem sempre elas, né, permanecem. Tem alguma coisa aí que tá chegando pra esse 2025? Você que tá sempre atenta aí aos
ao setor? Tem novidades chegando? Ou alguma coisa que foi forte também ao longo do ano passado e deve seguir para esse 2025? O consumidor, ele tá muito... A comida saudável, ela nunca cai de moda, sabe? E quando eu falo comida saudável, a gente tá vendo aqui, eu trouxe pastel frito, um pastel de carne de panela, e uma polenta frita também. Só que a fritura, ela é feita com óleo de flor de algodão, não tem temperos industrializados, é um sal, um alho, uma carne, sabe? Essa comida afetiva e comida saudável nunca sai de moda. Uhum. Tem uma outra dica que a gente está falando de tendências, que os vegetarianos estão aí, né? Então, cada vez mais, ou por ser vegetariano, ou por abrir mão um pouco mais da carne, querer alimentos com digestão, né, mais leves, com digestão melhor. Então, assim, é uma tendência também não colocar no cardápio que o prato é vegetariano. Porque o vegetariano também sofre um preconceito. Uhum. Então, quando você faz um prato com cogumelos ou com legumes, não precisa colocar que o prato é vegetariano. Só coloca o nome do prato e venda ele, porque ele é tão gostoso quanto todos os outros pratos do cardápio, né? E para a área da confeitaria, vem aí... Ai, Jesus! Vem aí um produto que vai sair pau a pau ali com pistache, porque tá numa onda do pistache, né? Uhum. E agora vem o Biscoff, que ele é um biscoito à base de manteiga e com um gostinho de canela. Então, o Biscoff, ele vai estar presente aí também em muitas receitas da culinária. Por gentileza, Pedro Panocchi, providenciar um Biscoff para nosso próximo encontro aqui com o Edjeide Fernandes. Agora a gente vai providenciar o repórter CBN? O que nós vamos providenciar? Ela tá louca pra comer, gente. Vamos comer. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo para eu provar essa polenta. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Ou não, mentira, a gente volta já já. Triste de felicidade. Existe isso, Pedro Panocchi? É o nosso caso. Ai. Tô feliz. Tranquila aqui, eu ficaria aqui, ó, bem tranquila nesse intervalo. Ainda na hora que o Pedro falou, tamo voltando, tava acabando o repórter, aí ele falou assim, ainda na rede, deu tempo de eu comer mais um pastel. E já eu vou pro segundo round. Mas 10h11 a gente tá de volta aqui, CBN Economia toda quinta-feira, na companhia de Edjeide Fernandes, hoje trazendo como convidada a Lorena Bezerra, presidente da Abrazel Mato Grosso. Meninas, nós falávamos aqui sobre alguns componentes aí da inflação dos alimentos, e o nosso ouvinte, o Daniel, Pedro Panocchi, ele tá tocando num assunto também que a gente até citou um pouquinho mais cedo, que é a questão do preço do combustível. Ele quer saber onde é que o combustível influencia nessa conversa toda que a gente tá aqui. Então vamos trazer a participação dele para que as meninas possam respondê-lo. Bom dia, Camila Ribeiro, bom dia, Pedro, aqui Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Vou dar bom dia pro Clodoaldo, motorista aplicativo, que tá ligado à melhor rádio do Brasil. Fazer uma pergunta entrevistada, né? Representa os restaurantes aqui da nossa capital, né? Como fazer, né? Com o aumento dos combustíveis, vira uma cadeia, né? Tudo se aumenta, né? E esses produtores também estocam aí, fala que tá ruim, né? A safra já é um motivo, tudo é motivo para desculpa para aumentar as coisas, tudo tem uma desculpa, né? Como que eles estão fazendo para não repassar, né, esses altos custos dos alimentos aí e dos combustíveis para os restaurantes, né? E quanto mais você repassa esse valor, já começa a cair as vendas, né? Você põe uma marmita aí a média de R$25, R$26, já pesa para muita gente aí, o trabalhador, né? Como fazer, né? Qual o jogo de cintura que eles conseguem fazer, os donos de restaurante, para poder driblar, né, esses aumentos de combustíveis e de alimentos aí? Se ela puder responder, agradeço. Um bom dia a todos. E aí, meninas? Quem começa? Edjeide, Lorena, fiquem à vontade. Então, assim, eu trabalho com o setor de alimentos e bebidas há muitos anos, né? E uma vez que você tem a disparada de combustível, ele, como ele falou no começo, né, pega a cadeia toda. E aí a gente sempre tem que estar olhando para dentro do restaurante, né, para dentro da empresa de alimentos e bebidas, no sentido de quanto que eu posso, até quanto que eu posso repassar esse preço. Porque tem uma situação que preço, gente, são dois movimentos. Tem o preço interno, que faz a parte do custo ali, que ele precisa
segurar o custo, muitas vezes aumentar, né, o preço para tentar compor o custo, mas tem o preço de fora, é o preço dos concorrentes. Então, nesse momento, ele tem uma formação que fala assim, aumenta, e lá do lado de fora tem, olha, você segura porque eu não estou aumentando. Então, esse é o problema do aperto da margem. Então, o empresário que está mexendo com alimentos, ele está se sentindo extremamente apertado com as margens estão diminuindo, então a lucratividade dele cai muito, e aí ele precisa estar nesse jogo, porque assim, como tem muita concorrência, o setor de alimentos é muito concorrente, então, se ele começa a aumentar ou repassar esses aumentos, ele não consegue vender. Então, ele está sempre ali tendo que olhar para os indicadores, mexer, mudar cardápio. A gente fala muito em mudar cardápio, né? No sentido de estar trazendo os alimentos da época, da estação, para estar compondo aquele cardápio que possa reduzir o custo dele e ele entregar a qualidade que tem que entregar para o consumidor final. Então, é esse movimento de olhar os custos, olhar os preços e estar reposicionando sempre, porque se ele repassar tudo que chega para ele e ele não tem estratégia, ele vai fechar porque ele não vai vender. Então, esse é um grande problema, né, Lorena? Isso mesmo, muito bem observado. E aí, onde é que não repassa? Fazendo a engenharia de cardápio. Vendo qual é o produto da estação, o porcionamento. De repente, antes a carne dele tinha 250 gramas, agora ele passa a colocar 200 gramas para poder adaptar isso. E o consumidor entende isso, porque ele sabe o momento que está vivendo. Então, ele faz conta também. Então, é bem isso que você falou. Além do custo que tem que ser feito do prato, né, da porção, do salgado que ele está vendendo, ele também tem o quesito concorrência, que se subir muito, o cliente está ali atento. Né? Então é isso, é fazer engenharia de cardápio, prestar atenção nos preços dos alimentos, todos os dias, né? Todas as compras, olhar o que está compensando, o que subiu e fazer ali aquele buffet mais equilibrado para o cliente. E a marmita também, porque ele consegue, com essa engenharia que a gente chama de cardápio, ele consegue fazer ali com que a marmita não suba todas as vezes que o alimento sobe. Ainda mais ou menos nessa logística aí de engenharia, de criatividade, o Luciano Ramalho tem uma dúvida com relação à formação do preço médio do alimento para nossa região. Ele mandou um áudio também, Pedro. Conseguimos reproduzir? Bom dia, CBN, Luciano Ramalho. Se você viajar o país e comer em restaurantes em lugares, em regiões diferentes do país, você vai se surpreender que o mesmo prato terá preços muito diferentes em todas as regiões do país. Isso tem a ver com a cadeia logística, tem a ver com a renda per capita de cada região. Mas se você viajar para o exterior, aí que é a surpresa maior ainda. Então, como formular os preços adequadamente num restaurante para nossa região aqui? Haja vista que a agricultura sobe muito a renda per capita da região, mas o povo não é igualmente rico. E então, como trazer as pessoas para o restaurante, já que o preço as afasta? Tá aí, Lorena, missão para você agora, é o Luciano. Eu tenho minhas dúvidas se a agricultura sobe a renda per capita, porque são poucos municípios que sofrem essa influência, porque a maioria não tem agricultura aqui no Mato Grosso, concordam? E a formação do preço, ela está muito ligado a dois fatores: ao custo do produto, que são os ingredientes que compõem aquele prato, ou aquele lanche, né, sanduíche e tal, e também ao custo operacional, que é o local onde ele está, o preço do aluguel, o custo da mão de obra, os custos operacionais, né, que independente ele tem que pagar. Então, juntando o custo dos produtos com as despesas operacionais e mais o lucro, porque tem que colocar lucro também na formação de preço, aí ele vai ter ali o preço do produto para ele oferecer para o cliente. Então, eu quero complementar. Quando você é uma empresa que está enquadrada no Simples Nacional e você é na área de alimentação, seu Simples Nacional ele começa também a mais ou menos 4,5% sobre o volume de venda, e ele pode chegar aí, se você ficar brincando, a 15%, 16%. Sobre o que você vende. Então, já tem essa situação. Se você é do lucro presumido,
devido até um trabalho da própria Brasel com o ICMS e tal, que hoje tem incentivo, o teto é 9%. Então, querendo, de cara, você tem também os impostos de 9% sobre a base do faturamento. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, o custo com a mão de obra hoje pesa, dentro da formação de preço, algo em torno de 25%. Do que você paga hoje do prato ali na formação, 25% é mão de obra. E a gente fica guerreando com os preços no sentido de ser entre 35% a 40% de custo com insumo, que é aquela história da carne que você falou e tal. Então você percebe de cara que onde vai pagar o aluguel, aonde vai pagar a energia. Então, ó, eu falei de 9%, eu falei de 25%, eu falei de 38%, 35%, você tá vendo? Então, mais ou menos, não vai sobrar muita coisa para você fazer movimentações, e você tem que ter dinheiro, dá para fazer giro. Então, não é fácil, tá? No Mato Grosso, olhando o Mato Grosso, a gente tem a base de cima do Mato Grosso, olhando o mapa, né? Ela é uma agricultura ainda extensiva na área de pecuária. E para chegar lá, realmente, a logística pesa sobre a formação de preço, sim, porque é caro, tá? É muito caro. Então, lá na parte dos insumos que eu falei, que chega a 35%, 38%, entra a parte do frete, custo com frete na formação desse custo. Então, você vê, pesou. Quando você vai no médio norte do estado, aí sim, essa é a área. Ela é uma área que ela tem uma influência, porque o giro financeiro efetivamente é um bom giro financeiro, mas quando você vai para a parte de baixo do estado, e aí, só voltando, isso gera uma lógica de um preço maior, a gente sabe disso, que cidades são mais caras de Cuiabá, principalmente no Médio Norte. E aí você vai para o final do Mato Grosso. A ponta do Mato Grosso é o seguinte, você tem a região de Rondonópolis, ali Lucas do Rio Verde, Campo Verde, que vive muito forte com relação a uma agricultura pujante de algodão, de milho, de soja também e tal. E a gente tem a Baixada Cuiabana, que é essa que não tem tanta influência com relação ao agro. Ela ainda é, muitas vezes, cultura de subsistência e trabalha muito com garimpo ainda. Região de Cáceres é bovinocultura, com uma área ainda já indo para a história da soja. Então, a gente tem a pressão, mas tem concentração de renda. A gente tem Cuiabá tendo maior renda do que o restante do estado. Hoje, Cuiabá gera em torno de 4 salários mínimos de média salarial, enquanto que o restante do estado chega a 1,5. Então, tem devidas distorções de renda, sim. Mas você percebe que a vida do empresário na área de alimentação também não é fácil, porque tem toda essa composição, tá? Perfeito. E para onde vamos agora, Edjeide? Ainda tem mais algum detalhe sobre a alimentação? A gente vai falar agora de um evento, né? A Lorena quer trazer um recado de um evento que vai acontecer em fevereiro. Conta pra gente, porque eu adorei o tema, gente. Super, super top. Vai lá. Então, a Brasel vai presentear as mulheres empreendedoras na área de alimentação. Então, assim, quem tem restaurante, bar, lanchonete, boleira, todas as mulheres da área de alimentação, a Brasel vai presentear com um evento cujo tema é Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Mas, Lorena, mulheres boazinhas não enriquecem? Por quê? Porque a mulher, ela já tem um dia a dia muito tumultuado, ela cuida de filhos, cuida da casa, cuida do trabalho. E aí ela tem a dificuldade de, às vezes, falar não e se indispor. E o que eles vão pensar? E isso e aquilo. E aí o que a gente traz com isso? Que a mulher, ela tem que ser boa, mas ela não precisa ser boazinha. Porque a mulher, especialmente as mulheres, porque eu estou falando especialmente para as mulheres, a mulher que ela não consegue se impor, possivelmente alguém vai impor. Então, se você não está na mesa, você está no cardápio. A gente brinca, né? Então, é o momento de fortalecer, trazer insights para essa mulher, para ela entender a diferença entre ser boa e ser boazinha no ambiente de trabalho. Porque é desafiador empreender. Para as mulheres é muito mais desafiador. Então, todas as mulheres que estão à frente, que são empreendedoras do setor de alimentação fora do lar, estão convidadas no dia 26 de fevereiro
às 14h30, a gente vai fazer lá na Brave Pizzaria. No Instagram da Brasel tem todas as informações. A Brasel MT. Muito bem. 10 Fala de e novo. 23. Desculpa, fala de novo o tema. Mulheres boazinhas não enriquecem. Por que, Camila, mulheres É por isso que boazinhas? eu tô pobre, Pedro Panoc, que eu vou ser a primeira inscrita neste evento. Agora eu vou ser uma pessoa má. Vem aí uma nova versão de mim, Pedro Panoc, esse ano, que eu tô mirando na prosperidade e na riqueza, Lorena. Posso ir no evento? Boa pergunta. Esse evento, Camila, é especialmente para empreendedoras da alimentação. Mas eu tenho uma boa notícia também. Eu sou comedora da... Conta a boa notícia pra mim. Então. Gente, foi surpreendente a procura por esse evento. De mulheres que empreendem de forma geral e querem ganhar dinheiro, né? Porque ela já é próspera. A mulher é próspera. Graças Como é a que eu Deus. faço para ganhar mais dinheiro? Porque dinheiro, gente, traz felicidade. Muitas mulheres hoje são provedoras ou fazem carreira solo e elas precisam entender como funcionam as coisas, né? E aí teve muita procura. E eu ontem liguei para o Júnior da CDL e falei, Júnior, me ajuda que a gente precisa expandir esse evento para mais mulheres. Presidente, você é top, hein? Presidente Júnior. E ele já passou para Camila, que cuida dos eventos lá, das mulheres, da parte das mulheres da CDL. A Lélia, presidente do Sebrae também. Presidente? Ela é diretora superintendente. Desculpa, Abraço, Lélia. Uma mulher maravilhosa, inspiradora, também vai estar com a gente nesse evento. E aí, nós abrimos mais uma data para maio. Eu ainda vou passar a data, né? Assim que a gente definir, porque foi ontem essa telefonema pro Júnior. E aí eles, a Lélia, o Júnior, toda a equipe da CDL e do Sebrae abraçaram o evento e a gente vai fazer em maio, lá no auditório da CDL, aí aberto ao público, para todas as mulheres, gratuitos. Olha, aí, o que a gente vai formar nesse Mato Grosso, eu não sei, mas até eu estou maio, bem feliz. Eu não garanto, Pedro Panoc, mas depois vem aí o meu dinheiro. O Pedro vai trazer um recadinho antes de eu trazer um último questionamento do Júlio César aqui para Edigeide. Obrigado, Camila. Conversar com a nossa audiência. Hoje precisamos, pessoal, conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso, Camila Ribeiro. Pedro Panoc, nessa reta final aqui do nosso bate-papo com as meninas, o Júlio César ele ainda não está convencido de um questionamento que ele fez para Edigeide na semana passada com relação a essa questão do IBGE, de inflação. Ele mandou um áudio pra gente. Vamos reproduzir para Edigeide respondê-lo? Vamos. Fala, Júlio. Bom dia, Camila. Bom dia às entrevistadas. Com relação à inflação, e ligando ao que a Lorena acabou de falar, nós observamos muito isso, certo? Nos mercados, principalmente, quando nós vamos fazer a compra. Ela mencionou que o dono do estabelecimento diminui 50 gramas no hambúrguer, diminui o tamanho do copo, e que já era de 380, passou para 250, para 300. E nisso, levando para a inflação, muitas empresas têm levado esse lado também. Estratégias para poder manter um preço aproximado, no entanto, observadores melhores, né? Aquelas pessoas mais perspicazes, eles vão observar que hoje em dia já não se compra 12 ovos, a caixa já vem com 10. Hoje em dia você não compra mais sabão de 1 quilo, a caixa já vem com 800 gramas. Hoje em dia você já não compra mais um produto de 1 litro, 750 ml. Então, tudo isso daí está acontecendo, mas se você colocar na ponta do lápis, está ficando mais caro, porque você está pagando a mesma coisa por aproximadamente 20, 25% do produto a menos, certo? Então, onde é que o IBGE fala que está tudo estabilizado? Me faça entender isso daí.
Faça o Júlio César entender, gente. A bola tá contigo. Então, e eu concordo totalmente, plenamente com ele. Na composição do IBGE, da formação do IBGE, como eu falei também, só na área da alimentação, são mais de 400 itens que são abordados e pesquisados, né? Então, a gente falou muito do preço, que a gente falou da carne, o café, né, tudo, mas aí tem outros produtos que vão cair, como cenoura, caiu 18%, você tem a abobrinha que cai mais 16%, a cebola caiu 36%. Então, você percebe que na hora que o IBGE vai fazer esses cálculos, ele vai ponderar todos esses pontos, tá? E a inflação, ela é acumulativa. Uma vez que você perdeu o poder de compra, você não consegue mais obter aquele poder de compra, porque só vai aumentando. Só você parar para pensar, R$200, você ia com R$200 no supermercado em janeiro de 2024 e vai com R$200 agora, você provavelmente vai ter uma queda de poder aquisitivo de mais ou menos, gente, 15%. Então, por quê? Porque teve a inflação existe, o IBGE, ele não nega que existe, só que você tem a ponderação de produtos que aumentam e produtos que diminuem. E se você é um consumidor de produtos que aumentam, você sentiu mais. Se você é de produtos que diminuíram, você sentiu menos, mas todo mundo sentiu a inflação. Qual é o problema hoje do governo federal? Ele está exatamente preocupado com a inflação. Ele só fala sobre isso, ele só sente isso, porque não adiantou ele aumentar, por exemplo, os salários e aumentar as despesas e enxurrar a economia de dinheiro, se agora, com excesso desse dinheiro, acabou aumentando a questão dos preços, porque gerou maior demanda das pessoas e a demanda, com relação à mesma oferta, vai dar o que deu. Então, não estamos negando, em nenhum momento negou-se. Nós estamos sentindo sim, e existe sim. Só que na formação do cálculo de taxa de inflação, nós trabalhamos com média ponderada, e essas médias ponderadas, elas são em cima de um produto, uma vasta linha de produtos, e aí você tem um subindo muito, outro subindo um pouco. Eu acho que talvez eu tenha respondido e volto a repetir, é acumulativo. Então, se você olha em 10 anos, a inflação, teve ano nesse meio desses 10 anos que aumentou 10% de média, então você vem perdendo poder aquisitivo ao longo do tempo. É só lembrar quando saiu uma nota de R$100, quando saiu o Plano Real, e uma nota de R$100, o poder aquisitivo dessa nota hoje, né? É infinitamente menor de poder de consumo. Ô, Pedro, o repórter já tá na hora, né? Ainda não? Dá tempo das meninas se despedirem? Dá. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, Lorena. Obrigada por mimar a gente aqui também nessa manhã. E obrigada, Edjeito. Semana que vem tem mais, né?